Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Jânio, paz e bem. Mais uma terça-feira, estamos juntos para mais uma live, nesse espírito de sempre levar às pessoas uma mensagem, um momento de reflexão, tanto nós, enquanto grupo de Movimento Concílio, mas também uma reflexão pessoal que possa nos ajudar na nossa caminhada. Verdade, Marcos Paulo. Nesta terça-feira, 27 de outubro de 2020, estamos dando mais uma vez o início à nossa escola vivencial de formação virtual. E hoje com um tema maravilhoso, né? Que é intolerância religiosa e diálogo ecumênico interreligioso. Com o monge beneditino Marcelo Barros. O monge Marcelo Barros, ele é uma pessoa assim, muito conhecida no nosso meio, e ele já lançou 58 livros, né, Marcos Paulo? Parece que ele fez o último livro, o 58º livro, há pouco tempo, não foi isso? Exatamente. Que é um livro com o pastor Henrique Vieira, que é um diálogo entre ele e o pastor Henrique Vieira nesse tempo de pandemia. Mas aí depois ele pode falar um pouco melhor sobre essa experiência também de diálogo entre religiões diferentes, mas que unidos pelo o amor e o carinho e o cuidado com as pessoas. Eu acho que isso que é importante. Então, tá, Marcos, vamos dar início à nossa escola vivencial, fazendo a invocação da Santíssima Trindade e também do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Marcos, eu vou fazer a leitura do Evangelho, não será o Evangelho do dia, mas será o Evangelho de Marcos, capítulo 10, capítulo 9, né, Marcos? Capítulo 9, de 38 a 41. Exatamente. João disse-lhe: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome, e o proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: Não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá a sua recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho não é o do dia, não é da liturgia do dia de hoje, mas ele foi escolhido justamente para nos fazer adentrar dentro do contexto que nós vamos abordar hoje. O evangelho de Jesus Cristo é sempre libertador. O evangelho de Jesus Cristo é sempre uma mensagem que abre, nos tira da bolha, nos tira do nosso relacionamento egoísta e nos coloca dentro de uma dinâmica de participação universal, onde todos têm voz e têm vez. Esse evangelho ele é importante porque alguém chega, acho que João fala para Jesus: olha, encontramos um ali que estava falando em teu nome, mas nós o proibimos. Estava expulsando o demônio, nós o proibimos, porque ele não faz parte do nosso grupo. Jesus, opa, calma lá, não quero criar um gueto, não quero criar uma bolha, mas eu quero criar uma comunidade de irmãos. Se ele está falando em meu nome, se ele está fazendo bem, não pode falar mal de mim depois. Então, Jesus proíbe justamente a ideia de uma comunidade, de uma religiosidade que se fecha em si mesma e não se abre ao outro.
não abre para que essa novidade, essa boa notícia possa ser para todos. Eu acho que a grande novidade do Evangelho de Jesus é a universalidade do seu alcance. Portanto, a noite de hoje é uma noite, é um convite para abrirmos a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, a nossa caminhada para o outro, que pensa diferente de mim, que anda por caminhos diferentes do meu, mas é tão amado, tão querido por Deus e por Jesus, quanto eu, quanto nós, quanto todos vocês que estão aí ouvindo e participando dessa live. Portanto, Deus nos convida a sermos cristãos abertos para o mundo, porque o mundo vive momentos difíceis e Jesus nos convida a fazermos a experiência de sermos comunidade e comunidade de amor. Amém. Que bom, Marcos Paulo, linda reflexão, Marcos Paulo. Eu gostaria de te informar que já vários irmãos, várias irmãs já estão participando da nossa escola vivencial. Estou visualizando aqui pessoas da Diocese de Eunápolis, da Diocese de Itabuna. Então, que sejam todos bem-vindos, que estejamos conosco, que o Espírito Santo de Deus possa nos acompanhar durante toda a nossa escola vivencial. E eu gostaria já de convidar o nosso mensageiro da noite, porque ele é uma pessoa que já está conosco aqui, Marcelo Barros. Eu vou pedir a Marcos Paulo para fazer a apresentação de Marcelo Barros, porque Marcos Paulo o conhece pessoalmente. Marcos Paulo já participou de retiro espiritual com Marcelo Barros, ele que acabou de lançar mais um livro, o 58º livro, então muita sabedoria. Eu peço também a vocês que estão participando, que interajam no chat, que vocês façam as perguntas, que a gente possa fazer uma escola vivencial participativa. Marcos Paulo, com a palavra. Muito obrigado, boa noite mais uma vez a todos. Lembrar, só contextualizar, que de repente o Marcelo Barros não lembra de mim, porque são tanta gente que passa na vida dele, nessa caminhada, e aí não vai lembrar, mas eu fui religioso saletino, e você fez um retiro lá em Curitiba. Foi logo quando eu estava chegando da Bolívia, eu fiz o meu noviciado em Cochabamba, e aí foi convidado para aqueles retiros anuais de toda a congregação tem, e foi você quem pregou esse retiro, e desse dia, acho que foi em 2001, 2002, eu não me lembro o ano, nunca mais eu deixei de te seguir. Simplesmente, onde buscava maneiras de estar ouvindo ou lendo algum artigo para poder melhorar a minha caminhada. Mas quem é Marcelo Barros? Marcelo Barros é monge beneditino, é teólogo especialista em Bíblia. Ele é membro e coordenador latino-americano da Associação Ecumênica de Teólogos. Depois o Marcelo Barros pode nos explicar melhor tudo isso. Assessora as comunidades eclesiais de base, movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Tem aí 58 livros publicados, o último com o pastor Henrique Vieira. E ele escreve para diversos canais, revistas, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Então, é uma pessoa que tem dedicado a sua vida, a sua espiritualidade, o seu conhecimento, a sua vocação a serviço de estar instruindo na caminhada e nos animando a caminhada, principalmente das comunidades de periferia. Foi ordenado, se não me falha a memória, por Dom Helder Câmara. Correto, Marcelo Barros? Boa noite, bem-vindo a essa nossa live. Boa noite, Marcos. Boa noite, Jânio. Você disse que certamente eu não me lembraria de você, e de fato eu seria incapaz de me lembrar onde e quando. Isso de jeito nenhum. Mas me lembro de que já encontrei você. Eu me lembro de você, agora de onde, de quando, não tenho a menor ideia. Mas me lembro vendo você e me lembro de você. E com muita alegria de estar novamente juntos e a gente poder fazer essa live como uma roda de conversa, de profunda comunhão. Uma alegria grande estar com todos vocês que estão nos acompanhando. Pois é, Marcelo, sinta-se em casa. Esse canal aqui é um canal da Diocese, é o Facebook da Diocese Teixeira de Freitas / Caravelas, aqui na Bahia, extremo sul da Bahia.
Nós agradecemos sempre aqui ao nosso bispo diocesano, nós utilizamos este canal para alcançar mais pessoas, para nós não estarmos falando apenas para cursilhista. Então, esse canal atende a toda a diocese e as nossas lives, as nossas escolas vivenciais, Marcelo, muitas vezes atinge a mais de 2.000 pessoas. Nem todos entram ao vivo, mas todos assistem depois e a gente monitora, a gente acompanha isso. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade, vamos fazer aquele bate-papo, aquela interação, as pessoas que estão mandando as perguntas, a gente vai estar partilhando também aqui na tela e a gente fica assim, muito feliz de você estar conosco, de ter aceitado esse convite. Com muita alegria, Jânio. Vamos conversar. Eu gostaria, então, Marcelo, já para iniciar a nossa conversa sobre esse tema maravilhoso que a gente está trazendo hoje, que é o intolerância religiosa e diálogo econômico e intrarreligioso, eu gostaria de começar te fazendo assim uma pergunta. Nós sabemos que o fundamentalismo existe praticamente em todas as expressões religiosas da humanidade. Está sempre ligado a interpretações equivocadas dos livros sagrados e da fé, por parte dos indivíduos que praticam a religião dentro deste contexto. Aí eu te pergunto, como hoje a gente falar em diálogo econômico e interreligioso? Como? Pois é, o diálogo, em todos os aspectos, o Papa Paulo VI, na primeira carta que ele escreveu, encíclica ao mundo, chamava a carta Ecclesiam Suam, a sua igreja, a Igreja de Cristo, em 1964. No segundo capítulo da carta, o Papa Paulo VI diz: quem começou o diálogo conosco foi Deus. Então, o diálogo é algo divino. Quando você dialoga, você faz uma coisa que é uma ação divina, que é Deus que faz, através de você. O diálogo em todos os níveis, diálogo na família, diálogo na sociedade, diálogo da amizade. O Papa Francisco escreveu agora a carta Fratelli Tutti, né? Todos irmãos. Somos todos irmãos e irmãs. Mas como é que a gente pode ser irmão ou irmã sem diálogo? Aí ele reserva um capítulo inteiro da carta, o capítulo 6. Esse capítulo tem como título Diálogo e Amizade Social. Quer dizer, sem diálogo não há possibilidade. Agora, o fundamentalismo, como você diz, que está espalhado em todas as religiões, é um movimento que não aceita a encarnação. O cristão que é fundamentalista devia cortar do evangelho dele, riscar da Bíblia, o verbo se fez carne. Para ele, Jesus não se fez carne. Porque se ele acredita que Jesus se fez carne, ele acredita que Deus se fez humano. E o que quer dizer fazer-se humano? Língua humana, palavra humana, tudo humano. Senão não é encarnação. Então, como é que eu pego a Bíblia, um texto lido há 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, e eu quero ler como se fosse de agora, aqui, valendo para hoje, absolutamente. Entendeu? Então, não considera que Jesus é Jesus de Nazaré. E a cultura dele foi judaica. E ele viveu naquela cultura, daquele jeito, as palavras que ele disse foram aquelas, as comparações dele. E aí eu posso trazer daquele momento, como Marcos fez muito bem com o evangelho de hoje, para hoje. Mas posso fazer sabendo que o contexto é outro, não é? Que a gente aplica para hoje, mas não pode pegar assim. Quer dizer, um fundamentalista que abre a Bíblia assim e vai ler o que tiver, ele pode encontrar uma coisa boa e pode encontrar uma coisa ruim. Ele pode encontrar até aquela piada que diz que abriu uma vez e tinha dito
e Judas saindo, e ele saindo, pegando uma corda, se enforcou. Aí a pessoa olhou e disse: mas Deus não deve estar pedindo isso de mim, né? Ele saiu, pegou uma corda e se enforcou. Então, eu vou fechar de novo e vou abrir novamente, que é para poder, dessa vez, sair alguma coisa boa. Aí abriu e caiu no final da parábola do samaritano. E tu vai e faz a mesma coisa. Então, isso é fundamentalismo. Quer dizer, não dá. Agora, aí o Jânio pergunta como diálogo, como apesar disso, fazer o diálogo. Então, primeiro, um profundo respeito. Segundo, saber que a pessoa é fundamentalista porque é inseguro, porque precisa da lei. São Paulo dizia: a letra mata, o espírito faz viver. Qualquer pessoa abre a Bíblia, está lá escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Então, se a letra mata e o espírito faz viver, eu não posso ficar na letra. Essa é a discussão que provocou a morte de Jesus. Porque os religiosos, os fariseus, os doutores da lei, os professores da Bíblia, diziam: você não respeita o sábado. E Jesus dizia: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O evangelho do domingo passado, eles perguntaram a Jesus qual é o mandamento maior da lei. Por que eles perguntaram isso? Porque eles achavam que Jesus era um desses padres que vive o tempo todo no social, que só fala de política, que quando o rapaz rico perguntou a ele: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: cumpre o mandamento. Ele disse: quais? Os fariseus esperavam que Jesus dissesse: ame a Deus sobre todas as coisas, mas o Jesus não disse isso. Abram lá o Evangelho no capítulo 10 de Marcos, o seguinte é o que você leu, que lá está escrito: ame seu pai, sua mãe, não mate, não roube. Quer dizer, Jesus pegou os evangelhos sociais, os mandamentos do próximo. E os fariseus ficaram furiosos. O doutor da lei perguntou a ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ele disse: e quem é meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do samaritano. Quer dizer, toda a ação de Jesus era para dizer: amar a Deus. Mas o modo de eu amar a Deus é através do outro. E não ficando numa religião narcisista, numa religião como se fosse preso numa redoma, porque Deus não quer isso. Toda a Bíblia é para mostrar que Deus saiu dele, saiu de si, e quer que a gente saia da gente. Então, o diálogo, o primeiro diálogo é o respeito, é o amor. Agora, dentro disso, para haver diálogo, como é que eu iria dialogar com você, eu falando chinês, se só soubesse falar chinês? A gente poderia olhar um para o outro, rir, mas dialogar não. Dialogar tem que ter uma língua comum. Minimamente. Verdade. Marcelo, diariamente nós acompanhamos na mídia, nos telejornais, em muitos lugares, notícias de ataque a cultos religiosos por fundamentalistas. Mas em 2017 teve um vídeo que circulou aí, ficou muito famoso, que foi daquele chefe do tráfico de droga que obrigou, lá no Rio de Janeiro, uma sacerdotisa de Umbanda a ela destruir as imagens e os utensílios do seu ambiente sagrado. E ele alegava ser evangélico e estava falando em nome de Cristo. Eu pergunto, de que Cristo nós estamos falando? É o Jesus da gente que foi para Sapucaí no início deste ano, no carnaval? De que Jesus nós estamos falando para fazermos barbaridades em nome dele? Pois é, Marcos. É um fenômeno muito complexo. Você está abordando
dois fenômenos ao mesmo tempo, duas coisas que mereceriam um comentário, uma diferente da outra. A primeira é um pastor que converte, entre aspas, né? Converte. Um chefe do tráfico no Rio de Janeiro, e há vários traficantes que passaram para igrejas neopentecostais ou pentecostais, sem deixar de ser chefe de tráfico. Então, o que significa isso? Porque o que é o tráfico? Não é um problema meramente de polícia. Não é uma questão apenas, digamos assim, social, no ponto de vista de que a lei é proibido e eu faço uma coisa ilegal. Não, ela é um problema de saúde pública. Quantos jovens, quantas pessoas eu, pelo tráfico, mato, se eu fizer tráfico? Quantas pessoas eu seria responsável pela morte de quantas pessoas? Então, uma pessoa que vive disso, quer dizer, que o meu modo de viver, a minha riqueza pessoal, vem disso, da desgraça do outro, da infelicidade das famílias, da doença de muita gente, de jovens que se suicidam praticamente através da droga. Então, como é que eu posso dizer que me converti a Jesus e eu continuo trabalhando no tráfico? Então, essa é a primeira contradição. E a segunda é, em nome de Jesus, eu ser intransigente e fazer um ato de ódio, de violência, de rejeição a uma pessoa que adora a Deus do seu jeito, da sua maneira, com a sua expressão cultural. Então é um absurdo. E você tem toda a razão, esse Jesus não é o Jesus da gente, não é o Jesus do Evangelho. O Evangelho que você acabou de ler hoje dizia: quem não é contra nós é a favor de nós. Então, significa que todas as religiões, todas as expressões religiosas, né? É engraçado, sabe por quê, Marcos? Porque esse mesmo pastor, ou essas mesmas pessoas que acham que o candomblé é idolátrico, adora ídolos, não acha que é ídolo quando vê num banco colocado na parede do banco, nós confiamos em Deus. Em qual Deus? Explorando, Deus dinheiro, Deus terra de mercado. lavradores, né? Então, os americanos que têm o dólar, nós confiamos em Deus. Quer dizer, qual Deus que eles confiam? Você sabe, Marcos, que veio um rapaz para Dom Pedro Casaldáliga e disse a ele: bispo, eu sou ateu. E o Dom Pedro perguntou: de qual Deus você é ateu? Porque dependendo, eu também sou. Dependendo de qual for o Deus, né? Então, esse Deus aí que faz isso, eu quero ser ateu. Perfeito. Muito bom. Excelente, no sentido de nos fazer pensar e refletir a qual Deus, de fato, nós estamos servindo nas nossas comunidades. É um desafio sempre constante, porque pode correr o risco de nós estarmos pregando um Jesus que o próprio Jesus nunca quis ser. De jeito nenhum. Marcelo, deixa eu te falar. Com relação a essas religiões de matrizes africanas, principalmente o Umbanda e Candomblé, eu estava dando uma olhada, dando uma verificada nisso, eu verifiquei que elas são o tamanho dessas comunidades, de acordo com o IBGE, apenas 0,3% da nossa população. Enquanto nós, católicos, de acordo também com o IBGE, de cada 4 brasileiros, um se declara católico. Mas, no site do Ministério de Direitos Humanos, mostra que as denúncias de intolerância religiosa com relação ao candomblé e ao Umbanda chega a 25% dos casos. Aí eu me questiono, de onde é que vem essa intolerância tão maior do que a expressão numérica
do que se reclama, tão maior que a expressão numérica dessas religiões de matrizes africanas. A gente não dá para entender, não está tendo assim, uma conexão. Verificando no Datafolha uma pesquisa também, de 2019, Datafolha já diz que 2% da população brasileira se declara pertencente a essas religiões de matrizes africanas. Será se as pessoas sentem vergonha de dizer que pertencem a essas religiões? O que é que você acha com relação a isso, Marcelo? É uma história muito triste e dolorosa. Até 1960, praticamente, eram religiões proibidas, eram religiões perseguidas socialmente. Para poder funcionar um culto de candomblé, precisava permissão da polícia. E a Igreja Católica fazia uma campanha muito grande de perseguição, de ódio. Hoje a gente está dizendo que são os pentecostais que fazem isso, e é verdade. Mas eles herdaram o que há de pior nos católicos de outras épocas. Então, portanto, quando você, Jânio, diz que eles têm vergonha, eles têm que ter vergonha. Eles herdaram uma situação de muita intolerância, de racismo. O racismo não é só social e político, ele é também religioso. O candomblé é religião negra, é religião de negro. Então, religião de branco imprime um respeito. Religião de negro, as pessoas têm discriminação. Então, é muito importante a gente perceber que nós herdamos isso, que nós fizemos isso. E temos uma dívida moral com o candomblé, com a Umbanda e com todas as expressões de cultos afro-brasileiros no Brasil. Verdade, principalmente no nosso estado aqui, na Bahia. Se você for quando a gente vê a situação, se a gente contar basta ver um filme, ou ouvir um relato, ou ler um livro de como era a situação dos escravos africanos, dos escravos negros sequestrados da África, aqui no Brasil, durante 3 séculos. É uma coisa tão espantosa, tão inimaginável, o sofrimento, a violência, a crueldade, que a coisa mais difícil do mundo é imaginar como é que uma pessoa humana sobrevivia, como é que uma pessoa humana conseguia força para resistir e para continuar humano. E a resposta é a espiritualidade. Quer dizer, essas religiões, elas foram fundamentais para os escravos e os seus descendentes manterem a sua capacidade de resistência humana, manterem a sua dignidade humana. Hoje ainda, em bairros de muita violência, onde quem manda é o tráfico, onde as pessoas... É perigoso sair na rua, você pode pegar uma bala, e, de repente, você tem uma casa de candomblé, as pessoas têm comida, porque em todas as festas são repartidas as comidas. As pessoas têm a dignidade delas, elas se vestem como rainhas, como reis. Então, Jesus diz no Evangelho, é pelo fruto que conhecereis a árvore. Uma árvore má não pode dar fruto bom. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim, disse Jesus no Evangelho, capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Qual é o fruto que o candomblé dá? Qual é o fruto que a Umbanda dá? São esses frutos de ajudar as pessoas a resistirem, a sobreviverem, a terem uma ética, a viverem em comunidade, não se dividirem.
Então, sou filho de Ansã, sou filho de Ogum, sou filho de Xangô. Aquilo cria uma relação, né? Que a Igreja Católica muitas vezes não é capaz de criar naqueles bairros de periferia, naquelas regiões que às vezes o padre nem chega. Então, gente, vamos ser humanos e vamos ser capazes de compreender, de acolher e de ver que o Deus da gente é Deus do universo, que o Espírito Santo atua em todos. E quando eu digo tal culto é demoníaco, eu estou diminuindo o espírito. Eu estou falando mal de Deus. Eu estou dizendo que o meu Deus é um Deus tão mesquinho, é um Deus tão restrito, é um Deus tão pequenininho, que ele só fica restrito ao meu quintal. Enquanto que o Deus da Bíblia é o Deus do universo. É o Deus de todos e de todas. É Deus amor. E só pode amar. Então, quem odeia em nome de Deus, quem rejeita o outro em nome de Deus, quem faz qualquer gesto de desamor em nome de Deus, essa pessoa é quem está com o diabo no couro. E não a comunidade que ele está agredindo. É verdade, viu, Marcelo? E a gente vê, como estava dizendo, aqui no nosso estado, na Bahia, principalmente Salvador, 70% da nossa população de Salvador é negra. E as festas de largos em Salvador, tanto a lavagem do Bonfim, o Carnaval e Iemanjá, levam milhões de pessoas à rua. Se olharmos também no Brasil, no dia 31/12, no final de ano, nesse litoral imenso do nosso Brasil, quantidade de pessoas, todos de branco. Quem não conhece bem o país, chega aqui e diz, nossa, que país tolerante à religiosidade. E, na verdade, a gente sabe que não é. Essas religiões, realmente, elas sempre foram perseguidas, elas sempre, historicamente, foram perseguidas, desde a época do Brasil colonial, desde a época, elas sempre foram perseguidas. Não é isso, Marcos Paulo? Perfeitamente. Marcelo, ainda falando um pouco sobre essa questão do fundamentalismo religioso, essa semana, acho que foi na sexta, ou no sábado, na sexta ou no sábado, eu acompanho sempre a sua coluna lá no Dom Total, você escreve semanalmente para alguns canais, e um deles é o Dom Total, eu acompanho semanalmente. E no seu artigo dessa semana, foi a missão das igrejas, missão de toda a humanidade. De uma parte lá, você se refere à nova encíclica papal, a Fratelli Tutti, mas que traz duas questões que dois setores se tornaram um pouco espinhados com esse jeito humano e muito próximo de Jesus do Papa Francisco. Aí você fala, o primeiro setor foi a elite econômica, que se sentiu atacada quando o Papa responsabiliza o capitalismo pelos maiores sofrimentos da humanidade. E o segundo setor foi a própria hierarquia, né? Não tão pequena, mas do clero da própria igreja, que não compreende um Papa que rompeu definitivamente a aliança da igreja com os poderosos do mundo, que sempre a beneficiaram. Então, nós também podemos fazer uma meia-culpa e dizer que o fundamentalismo também está dentro de nós. Nós, enquanto cristãos católicos, da nossa religiosidade, na nossa maneira de ser e de viver, temos também que fazer esse processo de conversão pessoal, porque muitas vezes nós vemos pessoas da nossa própria igreja condenar o Papa Francisco por esse movimento que ele tem feito em trazer para perto da gente a originalidade da mensagem de Jesus. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse artigo, essa parte desse artigo. Olha, Marcos, o evangelho sempre incomoda. A profecia, quer dizer, a palavra de Deus dada para a gente, ela vem para pedir transformação. A primeira palavra que Jesus disse, conforme os evangelhos sinóticos, foi: convertam-se, o reino de Deus está chegando.
Então, se o reino de Deus está chegando, a atitude da gente é mudar. Agora, mudar não é uma coisa fácil e muitas vezes a gente tem reações, a gente tem barreira, a gente coloca obstáculo, a gente não quer mudar. Tem duas coisas na igreja que dificultam muito a mudança. E a primeira e a mais importante, pior delas, é o poder. Como é que um padre, um bispo, um cardeal, que vê aquele ministério dele como um poder, ele quer se despojar? Tem uma história do Papa Francisco que eu gosto de lembrar e que clareia isso. Quando ele tornou-se Papa, em 2013, no advento de 2013, quer dizer, no tempo do advento, em dezembro, o secretário da Casa Pontifícia, naquela época, tinha sido o mesmo alemão que tinha sido do Papa Bento XVI. E uma revista alemã chamada Der Spiegel foi entrevistar esse homem, esse cardeal, e perguntou: o que você está achando do Papa novo? E ele respondeu: olha, ele é muito surpreendente, a gente todo dia acorda de manhã e não sabe o que ele vai inventar naquele dia. Aí o jornalista, para questioná-lo, perguntou: mas você acha isso positivo ou negativo? Ele disse: olha, você veja, no ano passado, no Advento, o nosso sumo pontífice entrou na Basílica de São Pedro com a capa magna, toda adornada de diamantes. Não porque ele seja vaidoso, que ele não é, mas porque ele sentiu que ele representava o Cristo, sacerdote. Então ele veio com toda a aparência de poder. Esse Papa aí entrou agora na Basílica, no Advento, vestido de padre de interior lá daquele país dele lá no sul. Desse jeito, onde é que nós vamos chegar? E o jornalista copiou as palavras dele igual. 15 dias depois, o cardeal entra no apartamento do Papa, que ele era um mordomo, e ele encontra o Papa com a revista aberta, lendo a entrevista dele. Aí ele fica muito perturbado e diz: Santo Padre, o senhor me perdoa, eu não quis dizer exatamente isso, eu não pensei que o jornalista fosse publicar esse comentário meu. Aí o Papa disse: não, você é livre, você tem todo o direito de dizer o que pensa, eu não vou ficar com raiva. Eu só queria lhe responder aqui uma coisa. Aí ele perguntou: o que, Santo Padre, que o senhor quer me responder? Essa pergunta sua aqui. Deste jeito, aonde é que nós vamos chegar? E a minha resposta é assim: nós vamos chegar no Evangelho de Jesus se vocês deixarem. Entendeu? Então é essa a questão. Perfeito. Marcelo, nós entendemos que o fundamentalismo ele é incoerente com os ensinamentos de amor, de perdão, de libertação de Jesus de Nazaré, como o senhor mesmo disse. Pois há abusos e erros doutrinários que alimentam o fundamentalismo. Aí eu te pergunto, há algo que líderes religiosos, associações que congregam as igrejas cristãs, como o próprio CONIC, né, possa fazer para orientar ou mesmo coibir essas distorções? O que é que o senhor acha? Olha, Jânio, o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, tem um trabalho maravilhoso. E acho que a gente vai ajudando, né? Porque, por exemplo, muita coisa do fundamentalismo. Existe um fundamentalismo interesseiro. Significa um pastor ou um padre, aí pode ser pastor, pode ser padre, né? Que acha que tem que ganhar 6 bilhões de reais para evangelizar, que o dinheiro é que faz a evangelização,
ele não vai querer que a gente liberte as pessoas desse tipo de fundamentalismo. Eu tenho tias de mais de 80 anos de idade que diz não, tem que ser, o padre está fazendo muito bem, e tira do saláriozinho miserável dela, da aposentadoria de salário mínimo, e todos os meses ela contribui com o que ela pode para a rede essa, para o canal tal do padre fulano, para poder, todo mês. Mas você acha que o padre vai querer que eu diga para ela que aquilo não é fé, que a maneira não é essa, que o Evangelho de Jesus não pede isso? Não vai querer. Quer dizer, existe um fundamentalismo interesseiro. Você lembrava aqui a história do candomblé. Eu fui na Argentina e um rapaz me contou, olha, aconteceu aqui na cidade uma coisa tão estranha. Eu disse, o que foi? É que chegou um brasileiro que diz que é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e perguntou aqui a um grupo da gente, aqui tem candomblé? Aí o cara disse, não, não tem não. Ele disse, pois olha, eu vou pagar vocês para vocês criarem um, porque eu preciso no culto combater. Eu tento dizer para o pessoal, quando estiver sofrendo, que aquilo é um demônio chamado Ogum, Oxum. E se as pessoas não convivem e não sabem o que é, não adianta, eu não consigo fazer. Então, eu pagava, vocês criaram um candomblé que é para eu combater. Isso parece piada, não é? Mas eu ouvi numa cidadezinha pequena da Argentina. Não estou dizendo isso com todos os pastores, não. Eu seria antiecumênico se eu fizer isso. Eu estou dizendo que tem pastor, como tem padre católico que também age assim. Portanto, quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do vizinho. Verdade. Agora, existe o fundamentalismo, Jânio, que não é assim, não é um fundamentalismo interesseiro. É um fundamentalismo de ignorância. Então, por exemplo, quer dizer, o pessoal que diz que a Terra é plana, o Bolsonaro aí, o Olavo de Carvalho, né? Você acha que é inocente? Não é. Eles têm um interesse naquilo. Agora, já, por exemplo, um lavrador que diz, claro que é plana, eu nunca. Como é que se a Terra fosse redonda, como é que eu não ia cair? É ignorância. Então, neste plano, o CONIC, o CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, à medida que a gente lê a Bíblia com o povo, que a gente devolve a Bíblia para o povo, e não a Bíblia lida mecanicamente, lida de uma forma mágica, mas a Bíblia lida a partir da vida, em diálogo com a realidade. Aí a gente ajuda a pessoa a se libertar do fundamentalismo. E tem muita gente que foi libertada e que está sendo libertado. Porque, como disse Marcos, é verdade que existem muitas formas de fundamentalismo. Existe o fundamentalismo bem grosseiro, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Deus fez o homem de barro. Então, isso é fundamentalismo, acreditar nisso ao pé da letra. Né? Isso é um poema da Bíblia. Né? O fundamentalista é como uma pessoa que eu cheguei e disse, mas, gente, olha, ontem eu perdi a cabeça. Aí a pessoa, você não pode ter perdido porque a cabeça está no seu pescoço, como é que você perdeu? Eu digo, não, gente. Quando eu digo perder a cabeça, foi um modo de dizer. O cara disse, não, você não pode dizer. Se você disser que perdeu a cabeça, eu vou imaginar que sua cabeça caiu. O fundamentalismo é isso, né? Não é isso? Exato. Então, eu tenho que dizer para ele, num tempo em que ninguém mais usa essa expressão, o que é que essa pessoa aqui quis dizer com perdeu a cabeça? E hoje a gente vive assim. O cara me pergunta, Marcelo, o que quer dizer essa palavra de Jesus que disse é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu? Aí um diz que a agulha era uma porta, que era estreita, mas era uma porta.
O outro diz, não, não, é o camelo que era uma corda. Então, era uma maneira de dizer, de qualquer maneira, camelo e agulha não era. Entendeu? Então, a Bíblia, o estudo bíblico, ajuda a libertar do fundamentalismo. Verdade. Perfeito. A gente sabe que há preconceitos em tudo, né? E o senhor aí trouxe alguma coisa com relação ao preconceito à língua. Por exemplo, voltando um pouco ainda na macumba, nessas religiões, aí a gente tem a palavra macumbeiro. Macumbeiro, se a gente olhar, tornou-se pejorativo, enquanto que macumbeiro é aquele que toca macumba. Macumba é um instrumento de percussão, né? De origem também africana. Magia negra, por exemplo, magia não tem como é um processo do pensamento. Magia não tem como ser diferente, como associar ao mal. Como é que a gente pode quebrar esses preconceitos com relação à língua, Marcelo? Existe uma teologia hoje que se chama decolonial, que é descolonizar a expressão da vida da gente, da fé, da cultura. Então, por exemplo, por que o negro é negativo e o branco é positivo? Puxa, a coisa estava preta. O que quer dizer a coisa estava preta? Estava ruim, estava negativa, né? Não é isso? Isso. Olhe, há um processo aí, e aí todas essas palavras, alguém falou para mim, fulano é mulata. E aí a moça reclamou. Eu achei estranho. Eu disse, mas por que ela reclama de ser mulata? Mulata é uma palavra feia? Ela disse, mulata foi dada pelos senhores de escravo às negras, e mulata vem de mula. Mula animal. Então, mulata é uma pessoa que é como uma mula, é para montar. É uma montaria sexual. Então, eu não sou mulata. Então, aí você vê como as palavras são carregadas, como a gente tem que tirar esse racismo religioso, racismo cultural, racismo ideológico, né? É muito importante, muito importante. Quer dizer, e é uma questão espiritual. Para mim, isso é uma espiritualidade. Quer dizer, quando a gente aceita não fazer isso, ou diz tanto faz, não é tão sério, a gente está indo diretamente contra Deus, contra o projeto de Deus. Perfeito. A oração pelos pequenos que Jesus teve leva a gente a dar a vida para que isso mude. Que maravilha, Marcelo. Marcelo, ouvir você essa noite, eu acho que é um bem enorme que faz ao coração, não só nosso que está aqui de frente contigo na tela, mas de todos que estão nos ouvindo. Nós tínhamos combinado que nós ficaríamos até 8h30, já são 8h21. E como nós estamos falando de diálogo, de relação, né, de quebra desse preconceito, eu gostaria que o senhor nos provocasse a nós adquiríssemos o livro O Monge e o Pastor. Falássemos um pouquinho desse trabalho que o senhor fez com o pastor Henrique Vieira, que resultou nesse livro, que tenho certeza que é um compêndio de espiritualidade, de troca de ideias, que muito será útil para cada um de nós, para quem adquiriu o livro, nessa caminhada, principalmente nesse tempo de pandemia, de isolamento. Gostaria que o senhor falasse um pouco, já fazendo as suas considerações finais, nesse sentido, dessa experiência de ecumenismo mesmo, nesse diálogo entre o senhor, entre você, na verdade, e o pastor Henrique Vieira. Olha, uma das coisas mais importantes hoje em dia, numa época em que deputados se dizem da bancada evangélica e apoiam as causas piores para o povo brasileiro, as queimadas da Amazônia, a perseguição aos índios, tudo que há de pior, e diz que é evangélico,
Então, a gente tem a obrigação de apoiar os evangélicos progressistas. Existem muitos grupos, existem muitos irmãos e irmãs nas igrejas evangélicas que estão conosco, que não são a favor disso, do preconceito, do ódio, da homofobia, de tudo isso que esses pastores da bancada evangélica, que não tem nada de evangélico, vivem. E o pastor Henrique é um pastor jovem, tem 32 anos, batista do Rio de Janeiro, e ele é ator de teatro, e ele é justamente de um desses grupos progressistas. Por isso eu decidi apoiá-lo, me ligar a ele, somos amigos, e ele me telefonou no começo da pandemia e disse: Marcelo, será que a gente não poderia trocar umas mensagens de como é que você está se sentindo e como é que eu estou me sentindo no meio dessa pandemia? Como é que a gente está vivendo isso? Como é que a gente está enfrentando esse momento? E como é que a gente está vendo esperança para frente? Aí eu disse que ótimo, acho muito boa essa ideia. Então aí surgiu isso aqui, o monge e o pastor, Marcelo Barros Henrique Vieira. É da editora Objetiva, que é um selo da editora Companhia das Letras, e vocês encontram na Amazon, nas lojas americanas, em qualquer livraria, mas agora, no momento atual, eu aconselho a não sair de casa. A pandemia está voltando em todo o Brasil. Então, meu conselho é: não saiam de casa. Façam quase como se fosse uma promessa a Deus, porque quando eu saio, eu me arrisco, eu coloco em risco minha vida e eu coloco em risco a vida dos outros. Saiam só para o essencial, médico, aquilo que precisa mesmo, não tem outro jeito. Mas nada disso aí. Tem gente saindo para a praia, tem gente saindo para a praça, para tomar cerveja em bar. Então, peçam um livro pela internet, que eu mando um livro em casa, vocês não precisam sair. Não é? Agora, eu queria dizer aqui uma coisa importante. Vocês sabem que desde o ano 2000, a Igreja Católica e as 7 igrejas que compõem o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, fazem de 5 em 5 anos a campanha da Fraternidade Ecumênica. E no próximo ano, agora 2021, será uma campanha da Fraternidade Ecumênica. Já começa a ter subsídios, e é muito importante que a gente entre nisso, gente. E que a gente não somente entre nisso, mas divulgue e a gente consiga que grupos, paróquias, comunidades evangélicas, mesmo que não sejam do CONIC, colaborem com essa campanha. Essa campanha ela será pelo diálogo, justamente, para que a gente rompa essa corrente de intolerância, essa corrente de desumanidade que ainda no Brasil existe em nome de Deus. Se eu perguntar para vocês aqui qual é a sua religião, e vocês me responderem: eu sou católico, eu responderia para você: não, a sua religião não é católico. Católico não é uma religião, católico é uma igreja da religião cristã. A sua religião é o cristianismo. Então, as religiões são cristianismo, judaísmo, budismo, candomblé, umbanda, são religiões. Agora, um batista e um católico não têm 2 religiões diferentes. Um luterano e um irmão da Assembleia de Deus têm a mesma religião em igrejas diferentes. Como, por exemplo, o Islã tem o islamismo sunita da Arábia Saudita e o islamismo xiita do Iraque. São 2 tipos de islamismo, como se fossem 2 igrejas, católica e protestante, da mesma religião. Então, gente, é muito importante a gente entender isso. Primeiro, porque a gente parece que acentua a divisão mais do que ela existe.
Se eu disser que o pastor verdade. Se eu disser que o pastor Henrique tem uma religião e eu tenho outra, eu estou aumentando a divisão que tem entre nós. Nós temos a mesma religião, agora igrejas diferentes. Tá certo? Então é isso. Perfeito. Perfeito. Perfeito, viu, Marcelo? Como você nos pediu, que o seu tempo era até as 20h30, porque você tem outro compromisso, nós já estamos às 20h28. E aí a gente já vai fazer o nosso encerramento da nossa escola vivencial. Primeiro, a gente pede para você fazer suas considerações finais nesses 2 minutos, que é o tempo que você tem, ou querendo passar mais um pouquinho, você pode ficar à vontade para agradecer a quem você achar que deve, falar alguma coisa do que você, dessa experiência de estar conosco aqui, mesmo que virtualmente. Isso é o que a pandemia trouxe e vai deixar de legado para nós, esta forma da gente estar se comunicando, porque hoje se disseminou no mundo inteiro, coisas que a gente não fazia. Quando que a gente teria a oportunidade de estar te ouvindo, não fosse presencialmente, a gente indo até você vindo até nós. E hoje você está aqui, eu estou na minha casa, Marcos Paulo está na casa dele em outro bairro e você está em Recife. Isso é o grande legado que vai ficar para a humanidade, isso é a coisa boa que está ficando para nós. A palavra contigo e depois Marcos Paulo faz a oração final. Pode ser, Marcos? E aí a gente encerra com o Marcelo. Já te agradecendo. Então, gente, para mim foi uma alegria muito grande. Agradeço demais o convite do Jânio e do Marcos Paulo para estar aqui com vocês. E penso que, nesse momento de uma sociedade muito individualista e muito da competição, todos os grupos são muito importantes. E toda a dimensão comunitária da vida tem que ser apoiada e reforçada. Então, como eu fico feliz de saber que vocês estão se reunindo, que vocês mantêm essa live toda semana, que vocês estão aí apoiando o pessoal a manter-se em comunhão. Infelizmente, a pandemia não está vencida. E a gente não sabe quando é que vai estar, porque ainda é muito inseguro a questão das vacinas. Ainda estamos num período de provas. E, em alguns países, está voltando com muita força uma segunda onda. E a gente deve evitar isso. E a gente diz que tem fé, vamos mostrar que a gente tem fé sabendo priorizar a vida e não o comércio, e não a normalidade capitalista. Todos nós saímos de uma pandemia empobrecidos. Todos, não tem ninguém, a não ser os muito ricos, que saíram enriquecidos. 44 brasileiros, durante a pandemia, tiveram como lucro 184 bilhões de reais. Isso é um dado do governo. Você imagina, quer dizer, ganhou com a doença dos outros. E é claro que quem produz álcool vendeu como nunca, né? Quem produz máscara vendeu como nunca. Quem pôde aproveitar a pandemia e cortar salários, ganhou. E muita gente fez isso. Agora, nós saímos todos empobrecidos. Mas não vamos sair empobrecidos da humanidade. Não vamos nós ser menos humanos. Vamos ser humanos como Jesus. Essa é a nossa bênção. Muito obrigado. Um grande abraço no coração. Contem sempre comigo quando quiserem. Ou avisem com um pouco de antecedência, né? E tamo junto. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Amém. Marcelo. Muito obrigado. E Marcos, mais um pouco, Marcos, que eu tenho alguns avisos. E aí a gente encerra com a sua oração. Tá bem, meu filho? Gente, para a nossa comunidade cirista, para a nossa comunidade cursilista, que nós temos aqui, Marcos, várias pessoas, já vi que tem pessoas do Rio de Janeiro, de Itabuna, de Porto Seguro, de vários locais, de várias dioceses. Interagiram, mas não tivemos muitas perguntas, tivemos muitos elogios.
E isso é bom. E eu tenho um aviso para dar para a nossa comunidade cursilista, que amanhã nós temos uma assembleia extraordinária eletiva. A nossa coordenação, o nosso grupo executivo diocesano, do qual eu estou coordenador, está encerrando a nossa gestão. A nossa gestão vai até esse ano, então, a partir de 1º de janeiro, nós temos novo coordenador, e esse novo coordenador, ou nova coordenadora, será eleito amanhã na nossa Assembleia Diocesana Extraordinária Eletiva. Até agora, 2 pessoas colocaram seu nome já à disposição do movimento de cursilhos de cristandade. Pode aparecer mais outras, isso é importante que tenha mais gente querendo participar, como a gente sempre fala. A messe é grande, poucos são os operários. Que bom que as pessoas já se predispõem. Nós não consideramos o movimento e não fazemos com o movimento o que ocorre com partido político, o que ocorre com sindicato, para ter disputa. Não é esse o objetivo. Pode haver mais 1, 2, 3, 4, 5 chapas? Pode. O nosso regimento interno, o nosso estatuto, que são registrados em cartório, porque nós temos personalidade jurídica, permite, mas a gente tenta compor, tenta fazer que o grupo se unam em prol do movimento. O movimento é único. É tanto que a nossa Igreja Católica está lá no direito canônico, não permite que padres e religiosos, que a hierarquia da Igreja participe de cargos eletivos. Por que não? Porque vai dividir a comunidade. Então, o mesmo pensamento é nosso. Nós somos uma porção da Igreja Católica e nós agimos como igreja, porque somos uma porção dela. E amanhã, às 19h30, nós estaremos com a nossa Assembleia Diocesana Eletiva, mas de forma virtual. É um desafio muito grande a gente participar de uma Assembleia Eletiva de forma virtual. Vamos já estabelecendo os critérios para a votação, Marcos. E aí a gente convida toda a comunidade cursilista que queira participar, que queira assistir. Vamos estar divulgando o link amanhã nos grupos nossos. E aí fica o convite para todos. Esse é um aviso. O outro aviso, na próxima semana teremos também mais uma escola vivencial de formação virtual, onde teremos um tema também, excelente tema, porque é um tema propício para o momento que estamos vivendo. É um tema fé e política. Depois nós divulgaremos quem é o mensageiro, será um mensageiro surpresa, Marcos, eu não sei, né? Mas é um tema excelente para partilha, para participarmos, para estarmos juntos. Claro que quando se fala de fé e política, não vai se falar de fé e política trazendo para a questão partidária, para a questão das eleições municipais, locais. Não é esse o objetivo. É falar de fé e política à luz do Evangelho, à luz da nossa Igreja Católica, à luz da nossa Bíblia Sagrada, à luz da tradição da nossa Igreja Católica e do magistério da nossa Igreja Católica. Então, na próxima semana será uma excelente escola vivencial também. Marcos, aí eu deixo a palavra contigo para tu fazer as suas considerações finais, agradecer aqui ao vivo a presença do nosso monge que esteve aqui, que você conhece pessoalmente, eu não conheço. Você faça as suas considerações finais para ficar registrada a nossa escola vivencial, porque ela fica gravada para quem quiser assistir posteriormente. Aí eu te peço também, meu irmão Gil, para fazer a nossa oração final. Pronto. Gente, olha, foi realmente um prazer imenso. E quando surgiu esse tema, não havia outra pessoa a pensar que não fosse o monge Marcelo Barros. Por tudo que ele representa dentro da espiritualidade da Igreja Católica, mas da nossa religião, como assim ele disse, que é o cristianismo. Uma pessoa muito aberta, de um diálogo extremamente profundo e respeitoso com todas as religiões. Não poderia ser diferente. Eu saio daqui extremamente agradecido por Deus nos dar essa oportunidade. Eu acredito que se nós sairmos daqui dizendo, olha, eu quero deixar de pensar na bolha, eu acho que é uma das grandes legados que essa live pode proporcionar a cada um de nós. Deixar de pensar dentro do meu cercado. Deixar de diminuir Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus
e humanizar Deus na pessoa de Jesus, reconhecer a humanidade, a grandiosidade do ser humano na pessoa de Jesus. Eu acho que é uma das questões fundamentais para nós avançarmos como seres humanos. Então, que essa hora seja uma hora abençoada sempre. E aí eu lembrei eu gosto muito dos benditos de repetição, de Zé Vicente, e eu lembrei um que é nas horas de Deus, amém, para a gente terminar esse nosso momento, para dizer que toda hora é hora oportuna para deixar Deus ser Deus, agir para nos transformar em seres humanos melhores. Nas horas de Deus, amém, Pai, Filho e Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém, Pai, Filho e Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser cada vez mais humanos e amarmos o humano que existe no outro também. Valeu, Marcos Paulo, e até a próxima terça-feira. Sempre a gente avisando, as nossas escolas vivenciais não têm interesse nenhum de esgotar o tema aqui, não é esse o objetivo, mas sim despertar em cada um de nós, que venhamos nos aprofundar naquele tema que nós julgarmos necessário aprendermos mais e fazer nossos aprofundamentos, nossos estudos e aumentar cada vez mais a nossa consciência crítica cristã. O que a gente prega é isso, aumentar a consciência crítica cristã, em detrimento da consciência ingênua, né, Marcos? Então, na próxima semana teremos fé e política, um excelente tema, e aguardamos a todos e agradecemos a presença de todos vocês, da nossa diocese, das outras dioceses, que maravilha, eu vi gente aqui, Marcos, até do Rio de Janeiro, então isso é muito bom, isso faz ver que a nossa escola está atingindo outras dioceses, outros estados. Que maravilha. Que Deus nos abençoe, que te abençoe, que estejamos prontos para a próxima, na próxima terça-feira. Tchau, tchau. Amém. Muito bem. Tchau, tchau. Boa noite. Paz.